Oi, jovens! A partir dessa animação, vou explicar para vocês os eventos importantes para lembrar na mitose e na meiose. Uma revisão bem rapidinha, tá? Na mitose, a primeira fase é a prófase. Na prófase, existem 4 eventos para nós lembrarmos. Os centríolos vão para lados opostos da célula, a formação das fibras do fuso, ao desaparecimento do núcleo e também o condensamento dos cromossomos. Eles ficam mais enovelados. Vejam que na metáfase os cromossomos estão alinhados na placa equatorial da célula. Eles estão conectados pelas fibras do fuso aos centrômeros de cada cromossomo, tá? Então, desta maneira, na metáfase, nós conseguimos observar todos os cromossomos alinhados ao centro. Para que, ao dividir, esses cromossomos não se rompam, aqui há o auge da espiralização, ou seja, o auge do condensamento desses cromossomos. Na anáfase, há essa separação das cromátides irmãs, então a mesma quantidade de cromossomos que nós temos nessa célula, nós vamos encontrar nesta célula também. E na telófase, que é a última fase, nós temos o estrangulamento da célula. Esse estrangulamento se chama citocinese. As fibras do fuso, elas desaparecem, o núcleo reaparece e os cromossomos se descondensam. No final da mitose, portanto, nós temos 2 células idênticas formadas com o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas que a célula parental. Já na meiose 1, a gente tem a prófase 1, subdividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Destas subfases, é muito importante lembrar que na fase P de paquíteno ocorre o P de permutação, ou seja, o crossing over. Nesse momento, os cromossomos pareados, ou seja, os pares de cromossomos homólogos, tendem a trocar informações genéticas, gerando variabilidade gênica. Isso só acontece na prófase 1 da meiose 1. Nessa primeira fase, eu também preciso que os núcleos desapareçam, que no caso de uma célula só o núcleo desapareça, né? Eu preciso que as fibras do fuso sejam formadas e que os centríolos vão para lados opostos. Ou seja, tudo que acontece na prófase da mitose acontece aqui também, mas aqui ainda tem o adicional dessas 5 subfases para a permutação gênica. Tá? Observem que na metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos estão alinhados ao centro da célula. Então, nesse momento, a gente tem cromossomos alinhados formando a placa equatorial, mas eles não estão mais sozinhos como acontecia na mitose. Então, a metáfase 1, ela é marcada pelo pareamento de cromossomos homólogos na placa equatorial, ok? Então, pares de cromossomos se alinham. Portanto, na anáfase 1, o que nós vamos separar é justamente esse par. Anáfase 1 separa o par de cromossomos homólogos. Telófase 1, acontece o estrangulamento dessa célula, o núcleo tem que reaparecer, as fibras do fuso se desfazem e os cromossomos se descondensam. Há um pequeno intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2, chamado então de intercinese.
Logo em seguida, vai acontecer a prófase 2. Os mesmos 4 eventos, lembram? Centríolos indo para lados opostos, fibras do fuso se formando, núcleo desaparecendo, cromossomos se condensando. Metáfase 2, cromossomos alinhados ao centro da célula, não mais aos pares. O par já foi dividido na anáfase 1. Agora sim, a anáfase 2 vai ser para acromátide irmã. Na telófase 2, haverá o estrangulamento dessas células, formando 4 células filhas. As fibras do fuso desaparecem, os cromossomos se descondensam e os núcleos reaparecem. E no final nós temos 4 células filhas diferentes da célula parental. Por quê? Porque elas têm a metade do número de cromossomos e ainda estes cromossomos fizeram crossing over. Então há muita recombinação gênica aqui. Vou passar o vídeo agora mais uma vez para vocês verem tudo isso junto e memorizar o que eu falei para vocês. Vejam só como que acontece então a mitose no ciclo celular.